Glória a Deus. Vamos continuar, amados, com a nossa série sobre família, né? Como a gente acabou de cantar, o projeto do coração de Deus. E antes de abrir o texto bíblico, eu quero contar algo que aconteceu na minha família certo dia. Há um tempo atrás, o Davi era pequenininho, tinha mais ou menos um ano e pouquinho. E eu lembro quando eu cheguei em casa, a Lizzie contou algo pra mim que fez a gente cada vez mais olhar para ele como mais um pecador que carece da glória de Deus, da misericórdia do Senhor. Eu lembro que ela falou que estava estudando e aí, naquele momento que ela tinha com ele de manhã ali, ela fez uma pista para ele, com blocos, né? Quem conhece o Davi sabe que ele gosta muito de caminhão, carro, trator. E aí ele sempre gostou, então ela foi lá e fez uma pista, um circuito com ele ali, com aqueles blocos, madeirinhas. Fez um projeto muito bonito para ele, fez algo, né, muito legal. E aí ele pequenininho, menor ainda, vai com a coordenaçãozinha, não conseguia colocar o carrinho ali na pista, fazer o circuito. E ele tentava e não conseguia. Até que, como um pecador que carece da glória do Senhor, veio um momento de ira, de raiva. O que você faz? Ou o que você vê a criança fazer? Ele pega o carrinho e estraga tudo, derruba tudo. Todo aquele projeto que a mãe dele tinha feito para ele, ele foi e fez. Além da gente olhar e falar assim, olha só, ele teve uma crise de ira, ele carece, além da disciplina, do encaminhamento, mas a gente consegue observar outras coisas. E uma das coisas que a Liz fez com ele foi falar, filho, peraí, né, depois de conversar, disciplinar e mostrar que não é assim que a gente resolve as coisas. Ela falou, peraí, vem cá, a mamãe vai fazer de novo para você. E ela vai lá e coloca tudo de novo no lugar, coloca a pista no lugar, monta os blocos tudo de novo e fala, filho, tá aqui o projeto de novo para você. Pode brincar. Se você não conseguir, pede ajuda na mamãe. Eu vou te ajudar, mas não destrua. Eu posso te ajudar. E foi assim que a gente viu que, como o projeto que o Senhor fez para nós, né, um projeto que a gente acabou de cantar, projeto do coração de Deus, muitas vezes está bagunçado, está destruído, algo que era lindo, que era perfeito. Ao momento que o pecado entrou no mundo, ele destruiu, ele bagunçou. E a gente, como pecadores, filhos de Adão e Eva, é isso que a gente faz com a nossa família sem o Senhor. A gente continua bagunçando, destruindo, e a gente precisa que o Senhor venha e reconstrua de novo, para a gente falar assim, Senhor, a gente carece da Tua ajuda. E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Abra comigo em Colossenses capítulo 3. A gente vai abrir, obrigado. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre uma introdução. A gente vai decorrer essa série, falar sobre os papéis no lar. Qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual o papel do filho, né, dos avós. Avós não é para estragar os netos, mas para educá-los, ajudá-los no caminho do Senhor, auxiliar os seus filhos a educar os netos. Então, todos dentro da família têm papéis que honram e glorificam o Senhor. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho. Hoje é só uma introdução. E a gente vai tentar entender um pouquinho o que a palavra de Deus diz para a gente. Colossenses, a gente vai ler o capítulo 3. A gente vai ler do 16 até o 23. Aí você pode deixar sua Bíblia aberta em Colossenses, a gente vai ler mais um capítulo ali, a gente vai caminhando junto, para entender justamente isso. Quais os papéis no lar, dentro desse projeto original do coração de Deus? Como eu devo me portar, quais funções o Senhor espera de mim? Né? Então a gente vai tentar ver o que o texto bíblico diz para nós nessa noite, o que a palavra do Senhor quer nos mostrar, justamente isso, quais os papéis no lar, nesse projeto do coração de Deus, que é a família, que é o casamento. A gente vai tentar entender um pouco, esperar que todos achem, para a gente ler juntos. Colossenses capítulo 3, estou vendo que tem gente achando aí, verso 16. Se você está vendo o seu irmão com dificuldade, dá uma carona para ele, ou a gente lê junto aqui na frente, né? Minha versão também é a NAA.
Espero que todos achem. Diz assim, ó, verso 16: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com hinos, salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí vai entrar o verso 18, que diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais no fazer. Isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que não fiquem desanimados. Aí vai direcionar também aos servos. Olha, ele já expande a família. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade no coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Paulo, ele escreve uma carta a Colosso. Colosso, ela é uma igreja já edificada, e ela tinha, depois que Paulo vai embora, ele sabe que está tendo alguns problemas. Eles estão tendo heresias no meio da igreja, eles estão servindo Cristo. Então, toda vez que você olhar para a carta de Colossenses, lembra que Paulo está avisando esses irmãos: entrou no meio de vocês ensinos falsos, vocês estão falando de Cristo, mas vocês estão recorrendo a mitologias gregas, ensinos judaicos, vocês estão sobre contos populares. Já viu esses contos populares que a gente tem? Misticismos. E o evangelho, aquelas pregações ali na igreja, estava uma mistura de tudo. Então era Jesus e mais alguma coisa. Era uma mistura, um sincretismo. E Paulo, ele escreve a carta à igreja de Colossos, aos colossenses, justamente para mostrar primeiro quem é Cristo. Quem é Cristo de fato, que aquela igreja precisava conhecer. Olha só o capítulo 1. Vamos ler do verso ao 15 ao 20. Virou até uma música aí bem conhecida, né? De uma banda bem conhecida. Eu sei que todo mundo gosta dessa música. Mas olha só que interessante. O que Paulo vai mostrar, vai apresentar Cristo para essa igreja. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Olha quem é Cristo. Olha Paulo lembrando esses irmãos quem é Cristo, quem é Jesus de fato. Ele está acima de tudo, de todos. Ele está exaltado, o Senhor acima do universo. Esse é o Jesus que vocês estão esquecendo. Vocês estão reduzindo esse Senhor, vocês estão colocando ele no patamar, no nível de todas as outras religiões, e não é isso que se deve fazer. Mas vamos lembrar de quem é Cristo. Então a carta de Colossos, ela tem essa ideia de lembrar quem é Cristo, lembrar para essa igreja, essa defesa da fé, quem é Cristo, o que a igreja deveria realmente adorar. E aí ele começa a falar: agora que vocês sabem quem é Cristo, como vocês devem agir, como vocês devem proceder. E aí ele entra nessa parte que a gente acabou de ler, na comunhão com a igreja, mas também dentro da sua casa. E aí ele vai entrar no papel, justamente isso, falar que o projeto original do Senhor está bagunçado. Assim como aquele projeto, aquele perfeito que a mãe do Davi fez para ele, a Lise fez ali para ele perfeito, ele vai lá e destrói, ele bagunça. É isso que o pecado faz, é isso que o pecado fez com a família. Ele entrou, ele bagunçou, ele destruiu. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 2, você vai ver como era perfeito, como o Senhor criou de um modo lindo, de um modo especial.
Gênesis capítulo 2, a gente vai ler o verso 15. Na criação do homem, a criação da mulher, olha como era perfeito o projeto original do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui a criação do homem e da mulher, a instituição do casamento é o começo de como era o ideal da família para este mundo. Olha como era o projeto de Deus. E aí o verso 18, ele vai entrar agora para a mulher, olha, fala: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem viva só. E aí lá no versículo 20, o Senhor fala assim: o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e as aves da terra. Mas para o homem não se achava nenhuma o quê? Auxiliadora, que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair ele pesado no sono, e este adormeceu. E tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E das costelas que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta afinal é ossos dos meus ossos e é carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois um só carne. Ora, um ou outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha que legal quando não tem o pecado. Olha como era o casamento. Eu gosto do que o Davi Murk, que é a série que a gente está estudando, é do livro dele, né? Ele fala o casamento, a família, era sem pecado, era harmonioso. Era um casamento em que ambos se ajudavam. A gente começa a entender aqui o papel do homem. Por que o homem foi criado? Deus colocou o homem para cultivar e guardar. A gente leu lá no verso 16. O Senhor tomou o homem e colocou no jardim para o cultivar e guardar. A gente começa a entender qual era o papel do homem. A gente vai falar sobre o papel da família. Qual era o papel do homem? Cultivar e guardar o jardim. O Senhor Deus, ele podia ter feito tudo, mas ele coloca o homem para ajudá-lo, né? A gente entendeu aqui como representante do Senhor, como imagem do Senhor aqui na terra. Ele era um co-regente de Deus, um co-administrador do jardim. Era a representação do Senhor ali. Então sim, o trabalho ele vem antes do pecado. O trabalho ele vem justamente para... Era o caráter do Senhor expresso no homem. O Senhor trabalhou, o homem está trabalhando para a glória de Deus, cultivando, guardando. Então o homem ele teria sim que ralar mais, ele teria que trabalhar, ele ia dar nome para os animais, ele ia cuidar daquele jardim, né, como uma espécie de templo, de santuário ali. E isso envolve o perfil ou a natureza do homem, o papel que faz parte a ele, né? O Davi Murk ele fala justamente isso, né? Ele era a representação do Senhor ali. E isso era algo que está no DNA do homem, o Senhor colocou. Você vai ser alguém que vem primeiro. Você vai cultivar, você vai guardar, você vai proteger. Você vai fazer o quê? Você vai ir atrás, você vai prover. Enquanto a mulher, ela vem depois. Isso é interessante, ela só vem depois que está tudo organizado, que já está, não há mais nenhum caos. No caos o Senhor trabalha, no finalzinho ele dá uma responsabilidade para o homem trabalhar, mas agora que está tudo resolvido, ele vem para uma mulher, agora ele vem criar a mulher. E agora também com a mesma essência, mas com papéis diferentes. A mulher, ela vai ser uma auxiliadora. Eu sei que a gente não gosta desse termo auxiliar, porque auxiliar, não sei se você trabalhou em firma como eu, né, tem o gerente, tem o chefe, o auxiliar é o último. Então quando a gente fala o termo aqui auxiliar, a gente está pensando nisso, tá vendo, a mulher é lá embaixo. Não, não é isso. O verbo aqui auxiliadora é alguém que presta socorro. Sabe de quem é esse mesmo sinônimo aqui, para quem é atribuído? Ao próprio Deus. Você sabia que o Senhor é o nosso auxiliador? Se o Joab puder colocar aqui o Salmo 54.4, você vai ver que o próprio Deus é atribuído esse atributo de auxiliar. Olha só, eis que Deus é o meu ajudador, é a mesma palavrinha aqui que está atribuída à mulher. Então a mulher ela é uma auxiliadora, uma complementadora do trabalho do homem. Ela vem para ajustar aquilo que falta ali, aquilo que o homem não está conseguindo. E, irmãos, é uma bênção, não é? Quando você não está conseguindo fazer algo, a sua mulher vem com a palavra de Deus e fala, irmão, vamos tentar olhar para esse lado aqui e aquilo ali.
É o mesmo papel atribuído à mulher, atribuído ao Senhor. O Senhor, eis que Deus é o meu ajudador. A palavra no hebraico é a mesma usada aqui. O próprio povo de Israel olhava para o Senhor e falava: o Senhor é o nosso auxiliador. No socorro a gente clama a Ele. Então olha só o que é atribuído à mulher, é a mesma característica do próprio Deus lá no papel do homem. Então a gente vê isso, o homem ele é criado para sair na frente, para trabalhar, para organizar aquilo que ainda falta, para prover, né? Eu gosto de falar dos 4 P's, né? Provedor, protetor, procriador, ele vai gerar filhos, posteridade, né? E ele vai dar plataforma, ele vai dar direção para a posteridade dele, ele vai dar destino para os filhos dele, para os que estão vindo, para a geração que está vindo depois dele. Não é uma geração mais sem nexo, desconexa, que os filhos estão tudo perdido e não sabe o que faz. Não, é alguém dentro de casa, um homem que consegue dar direção para a família. Ele provê, ele protege, ele procria e ele também lhe dá destino. Olha só que interessante, o homem ele é feito antes dali de resolver tudo, ainda precisa dar nome para os animais, precisa trabalhar, e agora que está tudo resolvido, vem a mulher. Ela vem ser essa auxiliadora, essa complementadora da missão do homem. Né? Outro dia eu lembro de um amigo nosso, a gente estava lá numa igreja lá em Vitória, e ele falou, foi até o pastor Marcos Almeida, não sei quem conhece, é o cantor e tal, agora ele é pastor, e aí o nosso amigo, a gente estava lá trocando ideia lá com eles, e ele, poxa pastor, ele é pastor, era pastor de jovens da época lá da igreja, ora por mim porque eu não encontrei ainda a minha auxiliadora, eu não encontrei ninguém para ser submissa a mim. E aí ele olhou e falou assim, fulano, e você já encontrou a sua missão? Ele falou, não. Então falou, Deus então nunca vai dar ninguém para estar junto dessa missão, para estar submissa a essa missão. Submissa é isso, não é? É a missão que Deus deu ao homem. Então a mulher ela vem para complementar, estar junto dessa missão. A missão dela era a missão do homem, de cuidar do jardim, de proteger, de dar nome aos animais. Ela vem para complementar, ela é submissa. Ela está junto dessa missão. A gente vai entendendo os termos melhor, começa a fazer mais sentido. E é legal que Martinho Lutero, né, ele falava que o homem ele tem os ombros mais largos, os braços maiores, o quê? Para proteger a família. E, né, para trabalhar, para prover e proteger a família. E a mulher ela vai ter os quadris mais largos para ajudar na própria concepção dos filhos. Olha só que legal, quando a mulher vai dar à luz, o Senhor já fez tudo perfeito no nosso corpo. Funções diferentes com a mesma essência, homem e mulher. Olha como era perfeito. Ambos trabalhavam juntos para glorificar o Senhor. O homem com aquela missão de proteger o jardim, de cuidar, de ser o representante do Senhor. A mulher, ela vem para estar junto dessa missão e complementar, para ser uma auxiliadora, como a gente leu aqui, alguém que vai prestar socorro quando o homem não consegue. Alguém que vai vir para complementar essa missão. Os dois estão juntos, caminhando no mesmo propósito para glorificar o Senhor. Olha que legal, o projeto original era perfeito. Eu gosto não sei se você já viu, quando você vai fazer ultrassom, né, a Nielma daqui uns dias vai ali, né, tirar a curiosidade de todo mundo aqui. E o médico vai olhar e vai falar assim, se ele vê o órgão do menino apontado para fora, do menininho, ele vai falar que é um menino, é um homem. Mas se ele vê o órgão da mulher já apontado para dentro, vai falar, é uma mulher. E isso, os médicos, irmãos, eles olham, Deus deixou tudo já na natureza, né? Olha como que é legal. O homem, ele tem o próprio órgão do menininho, já é para fora, era justamente isso. É alguém que vai na frente para desbravar, para abrir, para trabalhar. O da mulher, da menininha, já é o quê? O médico vai olhar lá na câmerazinha, no ultrassom, ela já é para dentro, alguém mais introspectiva, alguém que veio para ser protegida, alguém que veio para ir atrás, não porque ela é menor ou inferior, não, mas é porque ela foi criada justamente para vir junto e ser protegida. E o homem ele vai na frente para desbravar, para liderar, no sentido que eu vou proteger quem está atrás de mim, vamos desbravar, honrar o Senhor naquilo que o Senhor colocou na nossa essência. Olha como era perfeito, olha como era muito belo, antes do pecado entrar no mundo, os dois juntos para o Senhor. Mas aí vem Gênesis 3, né, talvez o capítulo mais triste da Bíblia. O pecado vem, assim como aquela pista de brinquedos que o Davi ganhou, né? Tudo perfeito, ele vem, o pecado faz o quê? E bagunça tudo, destrói aquilo que era perfeito.
aquilo que era para ele usufruir, para o bem dele, para o ganho dele, para glorificar o Senhor. O casamento foi feito para isso. Mas olha só o que o pecado fez. Gênesis capítulo 3, verso 16. A gente vai ler. Olha só as consequências do pecado. Você não dá tempo de a gente ler todo o capítulo mais triste da Bíblia. A gente vai entender como o pecado bagunçou esse projeto. Verso 16 diz assim: a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Aqui a gente começa a ver as consequências do pecado. Agora que o projeto foi bagunçado, foi destruído, o pecado entrou. E onde o pecado entra, ele faz isso, ele destrói. Ele traz dor, ele traz tristeza, ele traz inimizade, guerra, ele traz confusão. Ele só bagunça, ele destrói, ele só deturpa aquilo que era belo. É isso, onde o pecado entra, ele bagunça. O pecado entrou no casamento, o pecado entrou na família. Olha só, agora a mulher que ela foi feita para estar junto do marido, para os dois trabalharem em harmonia, em unidade, agora o desejo dela passa a ser o quê? Para o seu marido. Esse para o seu marido aqui, se você entender bem, olha só no capítulo 4, 17. Caim teve relações com a mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Enoque edificou uma cidade e deu o nome de seu filho. A gente vai ver o que aconteceu. Lá no versículo 19 do capítulo 4, fala: Lameque, filho de Enoque, ele tomou para si 2 esposas, o nome de uma Araiada e o nome de outra Zilá. Então a gente começa a ver que o pecado ele começou a bagunçar tudo. Deus ele faz o casamento perfeito, um homem para uma mulher. Não o que a gente está vendo hoje. Tudo é casamento, tudo é família. Não, era um homem e uma mulher. Mas o pecado entrou. O desejo agora da mulher em ser para o seu marido, na verdade, a tradução aqui é justamente essa, de para ir em direção a. Lembra que os dois iam junto para outra direção? Para aquilo que era a missão do homem. Agora a mulher ela passa a tomar as rédeas. Ela passa a tomar o controle. Ela não quer mais estar atrás sendo protegida. Ela quer agora fazer o quê? Ela quer estar junto. Não, que eu vou ajudar o que nada. Eu quero é estar junto, eu quero estar na frente. Agora eu quero, não preciso mais desse homem. Né? A gente está vendo aí nas redes sociais um filme aí que saiu, né? O hashtag lá, né? Não precisamos de homem escroto, que não sei o que lá, e tantas coisas. O que é isso? Mostra que somos todos filhos de Adão e Eva. A mulher olha e fala: agora o meu desejo, ele vai ser contra o meu marido, ele vai em direção a ele. Vai em direção contrária, uma em direção à outra. Essa é a ideia aqui. Tanto que quando o Senhor vai falar com Caim, ele vai falar assim: ó, o teu desejo tá para o seu irmão, para matar o seu irmão. Então esse para aqui para o judeu, quando ele entende aqui, foi traduzido para nós para não que ele vai ser para o marido, mas a ideia é que vai ser em direção ao seu marido. Ele vai bater de frente, vai ser contrário. E o homem era o quê? Que era para proteger, que era para cuidar da sua esposa, ele faz o quê? A gente vê lá, primeiro poligamia, a gente acabou de ler aqui, ele já começa a se casar com 2 mulheres. O homem que era para proteger a mulher, ele faz o quê? Começa a usar a mulher simplesmente para o seu bel prazer. Ele quer ter 2 mulheres, ainda hoje lugares do mundo em que o homem pode ter 4, 5 mulheres, e as mulheres são tratadas como objeto. Alguns gostam de falar que é aqui que nasce o feminismo e o machismo. A mulher que era para estar junto do marido, ela vai em contra agora, ela bate de frente. Ela não quer se submeter, ela quer estar na frente, ela não precisa mais do marido. E o homem que era para cuidar, para proteger, ele está o quê? Está usando a mulher simplesmente como objeto. Ele agora já não usa força para proteger a família. Ele chega em casa bêbado e bate na esposa, nos filhos. O que era para ele prover, ele está pegando o dinheiro no final do mês, o que ele faz? Em vez de trazer para dentro da casa, ele está gastando na rua, nos barcos, com outras mulheres. É a história que a gente acabou de ler aqui. O homem vai lá, neto de Adão, já pegou e eu quero ter 2 mulheres, não está nem aí para o padrão mais de Deus, bagunçou o projeto. E de lá para cá, cada vez mais, a espiral de pecado começa a vir. E cada vez mais, homens e mulheres não sabem mais os seus papéis diante de Deus.
principalmente dentro da família, homem, mulher, não sabe mais qual é o seu papel para glorificar o Senhor. Como era no projeto original? Como era o desejo do Senhor? Ambos estão em guerra. Eu sabia que agora você, por causa do pecado, sem Cristo, nós estamos em guerra um com o outro dentro de casa. A gente falou outro dia aqui com Geração Mais, né? Vários aqui já namoram, e a gente falou assim, será que ela é sua namorada? Não dá raiva dela? E eles, é verdade, tio, o que é isso? É o pecado. A pessoa que você mais ama, você agora passa a ter raiva, você tem desejos ruins, você quer bater de frente, você quer usar como objeto. E os filhos que era para honrar o pai e mãe, a gente vê Caim fazendo o quê? Sendo um fugitivo, alguém que era para trazer orgulho para o seu pai e para sua mãe, e traz tristeza, traz dor. Mais ou menos o que a gente acabou de ler ali, a ideia de gerar com dores, não era só na ideia, quando você lê no original, não é só na ideia de, no nascimento, mas agora as mães vão criar os filhos com dores, com desgosto. Já viu o filho que dá desgosto para a mãe? Tristeza. Filhos que, em vez de honrar os pais, trazem angústia na alma. Olha só o que o pecado bagunçou. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o projeto original do Senhor ainda está de pé. Apesar de tudo isso, homens que agora passam a ofender suas esposas, mulheres que passam a ir contra seus maridos, filhos que dão desgosto para os pais, pais que tratam seus filhos simplesmente para o seu bel prazer e não para educá-los, para honrá-los, para dar destino. Tudo isso, Paulo vai falar, onde a gente leu, lá em Colossenses, vamos voltar para Colossenses, no capítulo 3. Qual é o projeto original do Senhor? Paulo está lembrando lá de Gênesis, como era no começo. Ele está falando, vocês estão esquecendo de quem é Cristo, estão esquecendo de quem é Deus. Qual é o papel do Senhor na nossa vida e o nosso papel diante dele? A gente leu lá em Colossenses, no capítulo 3, justamente isso, sabe? É um problema que muito grave nessa igreja. A família, ela precisa ser reconstruída. A família foi destruída. Ela precisa ser reconstruída no padrão original do Senhor. No modelo original que foi criado. É justamente isso que a gente precisa, a gente não, né? Mas a família, ela precisa ser reconstruída. Mas como? Paulo, ele vai dar receita. Fala, tá vendo como que bagunçou? Vocês leram no Gênesis, agora vocês entenderam como que está bagunçado, como que está deturpado, como que você é inimigo daquela pessoa dentro de casa. Olha agora como ele vai nos mostrar a receita, justamente isso que a gente leu no verso 16. Diz o quê? Vamos achar lá, Colossenses capítulo 3, verso 16. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, ou honre o seu próprio marido. Ele está lembrando de como era no começo. A mulher, ela simplesmente seja submissa ao seu marido. E esse submissa, não é essa submissa que a gente tem a ideia aqui, como vai falar, a mulher obedecer, não. Mas esteja junto da missão dele, se sujeite. Já viu quando o homem ele quer, está com um projeto na cabeça? Amor, vamos juntar um dinheiro e a melhorar, arrumar a casa? E a mulher vem, não, o que é arrumar a casa? O que eu quero é trocar de carro, eu quero comprar tal coisa. E aí vira aquela guerra dentro de casa, porque um quer uma coisa, outro quer outra. É isso que o pecado fez. A mulher que era para ajudar, agora ela puxa para o outro lado, ela vai, bate de frente, vai em direção, o desejo dela agora é esse. Mas Paulo está falando, mulheres se sujeitem. Em Cristo, vocês lembraram quem era Cristo? Agora, em Cristo é possível vocês se sujeitarem aos seus maridos. Talvez não era aquilo que você queria, mas você consegue viver em Cristo uma vida de como era no projeto original do Senhor. Vai ser fácil? Não. Então o homem, ele tem esse desejo, essa aspiração natural do quê? De ser honrado. Olha só que legal, algumas versões falam, né, outras versões falam, honre o seu marido. E honrar justamente, esteja junto, vai para cima com ele. Já o verso que a gente vai ler agora, o 19, fala, maridos, agora ele vira para os maridos. Cada um de vocês ame as suas esposas. A mulher, ela já é diferente do homem, ela não precisa ser honrada, mas ela quer ser amada. Lembra que ela é mais para dentro? Ela é introspectiva, ela é mais sentimental. O homem já é bruto, o homem não está nem com nada das coisas, né?
Homem, vai embora. Não sei o que lá, vamos embora. Não, cara, calma, para pela sua esposa. Tenta entender ela. Talvez você nunca vai entender, mas tenta você ser alguém que vai amá-la. E como você vai amá-la? E aí, cara, você vai buscar a sabedoria do Senhor. Eu gosto de Pedro, vai escrever que você trate a sua esposa. A gente pode ler ali. Pedro vai falar que a mulher ela é considerada o vaso para tratar como o vaso mais frágil diante do Senhor. Mas esse vaso frágil não é que ela é fraca, não, mas é delicado. A tradução ali é justamente da ideia de delicado. Já viu aquele cristal, aquele, né, que quem tinha antigamente cristaleira, né, a avó geralmente tinha, e aí tem aqueles pratos que ninguém, aquele copo que ninguém toma, que é só quando vem visita, porque é mais precioso, é mais delicado, é justamente isso. A mulher ela é para ser amada, para ser cuidada, como o Senhor fez. E o homem, então é justamente essa ideia, homens, ame sua esposa, mulheres, honra o seu marido, sabe, trata ele, cara, vou estar junto com você, não sei para onde o Senhor vai nos levar, mas você vai ganhar nossa família. É fácil? Não é, porque você já vai querer tomar as rédeas. Fala, não, mas olha só a cabeça dele, né? Não, lá em casa quem faz negócio é eu, meu marido não sabe fazer nada, eu que tomo as contas lá, escondo o dinheiro dele. Ou então, o marido que, né, vai lá e fala para a mulher que ganha tanto e está escondendo o dinheiro dela. Quem nunca ouviu histórias assim? O que é isso? É um puxando para cada lado. A mulher não conseguindo mais honrar o seu marido e o marido não conseguindo amar a sua esposa. E ele vai olhar para os filhos, em tudo obedeçam seus pais. Sabe, honrem seus pais diferente do que a gente vê aí, lá em Gênesis, a ideia de Caim trazer desgosto, sofrimento para o pai e para a mãe. Filhos, honrem seus pais, dê alegria enquanto você está diante da casa dele. E pais, não irritem os seus filhos. A ideia aqui não é de irritar só, de ficar irritando, não. Mas justamente crie seu filho a ponto de ele não desanimar, de ele não se entristecer, a ponto de ele saber que ele pode contar com você. Não um pai ou uma mãe agora que passa o filho a olhar como inimigos. Já viu os filhos que contam para todo mundo o que está passando? A última pessoa que ele vai contar é para o pai e para a mãe. Porque não, meu pai e minha mãe não entendem, fica só zoando meus problemas. A gente escuta isso aqui todo sábado. A última pessoa que eles querem contar hoje é o pai e a mãe. Por quê? Porque a família passou a ser inimigo, mas os papéis que o Senhor colocou para cada um dentro do lar, ele envolve uma vida de cada um cumprir o seu papel. O homem amar a mulher honrar o marido, os filhos se sujeitarem aos pais, honrarem os pais, e os pais dar direção, ensinar, criar os filhos com propósito, o filho olhar e falar, eu sei que meu pai está junto de mim. Sabe? Mas tudo isso fala, Daimon, como? Parece que não tem como. A gente entendeu que a família ela precisa ser reconstruída. Mas a ideia para a igreja de Colossenses é somente Cristo. Somente em Cristo é possível reconstruir a família. Somente em Cristo é possível cada um viver os papéis no lar como o Senhor quer. É por isso que antes de Paulo falar o que era para cada um fazer, ele vai lembrar antes de quem é Cristo. A ideia é justamente isso. Primeiro vocês precisam conhecer Cristo. E conhecer de verdade, não só do jeito que vocês acham que você conhece. Mas somente conhecendo Cristo de verdade é que você vai conseguir viver uma vida de verdade, com o papel que Cristo espera de você no lar. Lembra que a gente leu lá o capítulo 1, verso 15? Vamos voltar lá para o texto? Mas vamos voltar lá para o verso 13. Antes da gente saber quem é Cristo, Paulo ele mostra o que Cristo faz. Olha só, Colossenses 1, verso 13 fala, ele, Cristo, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele vai lembrar primeiro do que Cristo fez já na cruz, quando ele se entregou, quando ele cumpriu o plano de Deus, sofreu a ira do Senhor no nosso lugar. E agora ele fala, mas nisso ele transportou a nossa vida do reino das trevas, nós éramos escravos do pecado. A nossa vida, o destino eterno, era ser escravo desse pecado que bagunçou tudo. Não só a família, mas a minha vida, a sua. Além das nossas famílias, era para ser uma família sentenciada ao inferno.
mas ele fala que Cristo foi lá e nos resgatou, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino da luz. E olha só o verso 14: em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A redenção, a ideia ali é o resgate, é a recuperação de tudo aquilo que o pecado fez. Em Cristo a gente tem a redenção dos nossos pecados, a recuperação daquilo que o pecado bagunçou no projeto original, na família, no casamento, na minha vida. Ele está falando assim, agora é possível viver uma vida sem os efeitos da queda. Vai viver uma vida com pecado, sim, mas agora não mais escravos do pecado. Uma vida em que agora é possível, quando você entende o que Cristo fez, quem é Cristo que está exaltado acima nos céus, agora você consegue viver dentro do seu lar uma vida, uma família que exalta o nome do Senhor. Você passa a não ser mais inimigo do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, porque você entendeu o que Cristo fez. Porque agora o poder da queda não está mais sobre você. A redenção é a recuperação daquilo que o pecado faz. Ele está falando, em Cristo você pode ter esse projeto transformado. Assim como aquele brinquedinho que a Liz fez para o Davi, e ele bagunçou, estragou tudo. E ela falou, vem cá, filho, deixa eu fazer de novo para você. É mais ou menos isso que Paulo está falando. A gente pode chegar para Cristo e falar, Senhor, a minha família está uma bagunça. A minha vida está indo para o inferno. Mas, por favor, Pai, toma aqui minha vida. Reconstrói para mim. Sem o Senhor, nós vamos tudo junto para o inferno. Sem o Senhor, sem o seu sacrifício, sem a regeneração de Cristo nas nossas vidas, você e sua família estão indo para o inferno. Mas a boa notícia é que Cristo sofreu na cruz o pecado, o castigo do pecado que estava para nós. E agora ele está falando assim, além de ele transportar você para o reino das trevas, para o reino das luzes, além de ele te dar salvação, ele fala assim, deixa eu reconstruir esse projeto. Olha como está a sua casa, olha como está a sua vida, olha como está a sua família. Deixa eu reconstruir tudo isso. É isso que a carta aos Colossos vai nos lembrar. Os nossos papéis, trazendo para a família, só vão ser possíveis viver mediante o sacrifício de Cristo, mediante a entrega da nossa vida a Cristo. E falar, Senhor, eu não consigo, não tem como. Mas ele fala, deixa que eu reconstruo para você usufruir o projeto original do coração do Senhor. É justamente isso. Somente em Cristo é possível viver nossos papéis no lar. Não tem como você sair daqui, continuar inimigo de Cristo, continuar uma vida sem Jesus e querer as bênçãos do Senhor sobre a sua família. Você não vai conseguir. Eu não consigo sem o Senhor, você não consegue. Mas a ideia é justamente essa. A família precisa ser reconstruída. A gente identificou lá no começo do texto, lembra? Quando a gente leu o texto de Gênesis. Mas como? Paulo deu a receita. Primeiro, conhecendo Cristo Jesus. E é justamente isso que eu quero pensar com você. Você vai embora daqui a pouco. Você vai chegar em sua casa, vai começar a semana, e se você não entender como, você talvez fale, mas como que eu vou colocar tudo isso em prática? A gente já começou a ver o começo, a primeira coisa é isso, somente Cristo, primeiro a gente entender a obra dele, quem é ele na nossa vida, sabe, e a gente começar a entender, e aí a gente vai entender ali o verso 16 do capítulo 3, olha só, a gente pode pensar já nisso como algo prático para a nossa vida. Senhor, minha família precisa ser reconstruída. Como que eu vou viver isso, Senhor? A primeira coisa é entender isso. Como Paulo começou falando da família. Antes dele começar a falar dos papéis no lar, de como o homem e a mulher deveria ser, ele fala o que cada um já deveria fazer. Olha só, Colossenses, capítulo 3, o verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A gente pode pensar a primeira coisa para colocar isso em prática, tudo que a gente viu aqui nessa noite. Senhor, como? A primeira coisa é isso, eu preciso me encher da palavra de Deus. Não tem como eu viver uma vida que agrada a Deus, eu viver uma vida de harmonia, uma vida sem os efeitos da queda dentro da minha casa, se eu não me encher da palavra do Senhor. Por isso que Paulo, antes de começar a falar da família, ele vai falar, antes de tudo, sejam cheios da palavra de Deus. Hoje a gente tem a palavra de Deus completa aqui,
Mas ele está falando do próprio Deus, Cristo, e a palavra dele revelada para nós. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, saindo daqui, é ter uma vida de se encher da palavra de Deus, de se encher do próprio Deus, do próprio Cristo. Uma vida em que você, antes de tudo, você vai ver qual é o padrão de Deus para a minha vida. Não é o que o mundo está falando. Hoje, família é qualquer coisa. Homem com homem, mulher com mulher, filho, cachorro, o que for. Se ele for lá e registrar, ele ganha a causa na justiça. Mas a família, segundo a palavra de Deus, é o quê? É um homem, é uma mulher, glorificando o Senhor. E assim sucessivamente. Então você só vai saber disso se você tem uma vida que se enche da palavra do Senhor. Então a primeira coisa é isso, pensando de forma prática para a sua vida. Se encha da palavra de Deus. Olha aqui, a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Não tem como você viver o padrão de Deus se você não buscar a palavra dele, a verdade dele revelada, a vontade dele revelada para nós. Para você entender como está o seu tempo hoje, como você busca a palavra de Deus, quanto tempo no seu dia você gasta, ou se der você ora, se não der você não ora, sabe, se der eu leio a Bíblia, se não der tá beleza, vamos ler no culto lá. Não, mas é alguém que se preocupa em se encher da palavra do Senhor. No seu lar, você trazer a sua família, você orar com eles, você ler. Algo às vezes que é corrido para nós, mas nós temos tendo uma dedicação agora com o Davi. Filho, a gente tenta ler todo dia a Bíblia juntos. No café, acaba o café, a gente tira as coisas ali, e às vezes já tem que sair correndo, ali já tem coisa para fazer. A gente tenta mostrar o quão importante é a nossa família se enchendo da palavra do Senhor. Porque só assim a gente vai conseguir viver nossos papéis no lar. Um homem como deve ser, uma mulher como deve ser, filhos como deve ser. Está tudo aqui. Segunda coisa, eu preciso fazer o papel independente do outro fazer ou não. E aí, a gente vai vir falar muito assim, eu não honro meu marido, porque ele não me ama. E o marido vai falar a mesma coisa. Eu não vou amar minha esposa, ela não me honra. Eu estou fazendo minha... E aí o que o Paulo vai falar? Olha só que legal. O verso 17. Tudo que fizerem em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele, graças a Deus Pai. Então ele começou aqui fazendo, uma espécie de um sanduíche. Ele começa falando, você vai se encher e você vai fazer tudo para Deus. Ele fala como é a família e para concluir... Se fosse ali a parte de baixo, a conclusão, olha como ele vai terminar. O verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo como coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ele está falando, mulheres, sejam submissas, honrem o marido, mas não é para o seu marido, é para o Senhor. Você vai honrar o seu marido, independente dele te amar ou não. Talvez ele não vai te amar. Ele vai continuar te tratando com desprezo, com ira, te tratando como objeto. Mas ele está falando, mas façam isso não para ele, é para o Senhor. Você que entendeu, você faz para o Senhor. E maridos, a mesma coisa. Amem as suas esposas, independente dela te amar. Talvez ela vai continuar te desonrando, batendo de frente, sendo, às vezes, uma inimiga sua dentro de casa. Mas ele está falando, você que entendeu quem é Cristo, o que ele fez por você, você agora passa a fazer isso. Você agora vai amar a sua esposa, independente dela te amar ou não, de te honrar ou não, mas porque não é para ela, é para o Senhor. Quer ver uma maneira de você amar a sua esposa? É você ser fiel a ela. Não só no casamento, ali no ato sexual em si, mas no seu pensamento, na sua visão. Sabe, em tudo, você está longe, você está sendo fiel a ela. Mas não é por causa dela, é para o Senhor. Eu lembro quando a gente namorava e a gente começou a conversar, e a gente falou assim, eu lembro de uma conversa com um pastor que a gente estava fazendo acompanhamento, e foi muito legal, ele falou assim, você não vai conseguir ser fiel a Liz. Você é pecador, você é falho, você só vai conseguir ser fiel a ela se antes disso você for fiel ao Senhor. O temor é para o Senhor e depois para ela, em ser fiel a ela. E ela a mesma coisa. Maridos e esposas só conseguem ser fiel um ao outro porque não é para o outro, mas é para o Senhor antes de tudo. E eu lembro que quando a gente foi gravar nossas alianças, a gente escreveu o nome dela, cada um escreveu seu nome, mas a gente escreveu um outro nome. A gente escreveu dentro ali Jesus, para toda vez a gente olhar para a nossa aliança e lembrar, cara, eu preciso ser fiel ao Senhor.
antes da minha esposa a mesma coisa. Porque senão a gente vai ser infiel um ao outro, a gente não vai amar um ao outro, a gente não vai honrar um ao outro. E Paulo está falando isso, faça independente do outro fazer. Vai ser fácil? Não. Mas você entendeu quem é Cristo, o que Ele fez por você. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Filhos, continuem obedecendo seus pais, mesmo sabendo que sua família ainda te coloca para baixo, te desonra, talvez tem sido alguém que, mais em vez de te ajudar a construir seus sonhos, tem destruído. Continua sendo fiel, honrando seus pais. Pais, continuem sendo amigos, direcionando seus filhos na criação, não fazendo neles, a ira, a raiva, mas justamente isso. Você passa. Então, olha como é legal, como Paulo esquematizou de forma prática os papéis no lar, do homem e da mulher, antes de tudo, como? Se enchendo da palavra dele, fazendo para o Senhor, e a terceira coisa, para a gente acabar, entregando a sua vida a Cristo. Foi o que eu falei, não adianta você sair daqui sem entregar a sua vida a Cristo. Talvez você está vindo na igreja, talvez você tenha caminhado, mas ainda você tem sido alguém que não tem vivido debaixo do sacrifício de Jesus. Talvez você tenha vindo a ideia de continuar vindo à igreja. Isso não te faz um cristão por muitos e muitos tempos. Enquanto a gente não entregar nossa vida ao Senhor de fato, enquanto a gente não passar a viver, ser transportado do reino das trevas para o reino da luz, a nossa família, a minha vida vai continuar indo para o inferno. Vai continuar sendo um projeto destruído. Mas a partir do momento que a gente entende que a nossa vida ela é entregue a Cristo, e o Senhor Jesus fala, deixa eu reconstruir tudo isso, só assim você vai conseguir viver novamente. É uma forma prática que a gente vai conseguir viver a Cristo, entregando a nossa vida ao Senhor. Então, para concluir, a gente pode fazer 2 orações aqui. Primeiro, para você que já foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, você que já entregou sua vida a Cristo um dia, mas tem falado assim, poxa, mas minha família não tem vivido isso. Eu entendi quem é Cristo, entendi o que Ele fez por mim, mas ainda eu preciso ser alguém, um homem, uma mulher, um filho, que consiga viver isso aqui que a gente acabou de ler. Sem Cristo a gente não consegue, mas a notícia boa é isso. A gente pode chegar e falar, Senhor, reconstrói para mim, eu preciso da tua ajuda. Então você pode fazer essa oração. E a segunda oração é para você que tem vindo a Cristo, tem conhecido a Cristo, mas ainda não entregou sua vida a Ele. Antes de tudo, você precisa dar esse passo prático de fé, quando você entender, quando Cristo abrir os olhos do seu coração. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque só assim eu vou conseguir viver uma vida de redenção, de recuperação daquilo que o pecado fez. Só assim, o destino meu, que era o inferno agora, passa a ser o céu. A família minha que estava toda destruída, em Cristo, possa ser uma família que glorifica o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti, Pai, te agradecendo, Deus, porque o Senhor, Deus, veio a este mundo, Deus, nos resgatar, Pai, de tudo aquilo que o pecado nos roubou, Pai. O nosso destino, a nossa vida, Pai, estava destinada ao inferno, Pai, e o Senhor veio nos trazer, nos salvar, nos recuperar, Deus, para o Teu reino de luz, Pai, nos transportar. A gente quer Te agradecer a isso, Pai. A gente quer orar, Deus, agora por cada pessoa, por cada família, por cada um, Pai, que já entregou sua vida a Cristo um dia. Que o Senhor ajude, Deus, homens, a glorificarem o Senhor como o Senhor planejou. Lá no começo, Pai, embora esse projeto foi bagunçado, embora o pecado destruiu tudo isso, Pai. Mulheres, Pai, que em vez de ser companheiras, ajudantes dos maridos, passam a ser seus maiores inimigos, Pai. Tudo isso só é possível, Deus, viver conforme o Senhor, Pai, que deseja, com a Tua ajuda, Pai. Então, por favor, Deus, a gente ora, Deus, que cada um aqui consiga, Deus, viver os papéis no lar de forma que glorifique o Senhor, Pai. Só o Senhor pode nos ajudar, Pai, a gente não consegue, nós declaramos, Pai, que somos falhos, somos fracos, Pai, pecadores que carecem da glória do Senhor. Também eu oro, Deus, por cada um, Deus, que tem vindo à igreja aqui, Deus, que talvez ainda não entregou sua vida a Cristo, Pai, que ainda não fez, Deus, essa confissão, Pai, talvez no coração, mas que o Senhor, Deus, ilumine, Pai, abra, regenere, Pai, o coração agora, Deus, para que eles entendam, Deus, a Tua obra, o Teu sacrifício, mediante a Tua revelação, Pai.
Eu oro que eles possam, Deus, a partir de agora, Deus, entender o teu sacrifício, entregar a sua vida a Cristo, Pai, para que só assim possam viver, Deus, uma vida transportada, Deus, por reino da luz, Pai. Uma vida com o destino agora sendo o céu, com o destino agora sendo amigos de Deus, Pai. E ainda assim agora viver, Pai, uma vida longe dos efeitos da queda, mas com a sua ajuda, Pai, viver uma vida agora, Pai, com um projeto reconstruído, Deus. Nós oramos, Deus, pela vida de cada um, pela vida de cada família, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Daimon, pela exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, reconstruir a família é como aquele homem que sai para ir brocar uma roça. Se ele não for, uma vez que ele põe a mão no arado, ele não pode voltar atrás. Vai chegar as chuvas do inverno e ele não fez nada. Reconstruir a família é mais ou menos isso. Uma vez que você põe a mão no arado e diz assim, eu quero minha família debaixo da graça de Deus, você não pode voltar atrás. Você não pode botar a mão na enxada e dizer assim, não, eu acho que eu não quero mais fazer isso. Não tem caminho de volta. Precisa pôr a mão no arado e seguir em frente. Nós vamos cantar sobre isso agora, nesse tempo. É um segundo momento de oração. Continue a pensar sobre tudo aquilo que você ouviu sobre família esses dias aqui na igreja. Som. 1, 2. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor nesse momento? Faz o teu trabalho, sua
Meus irmãos, essa série sobre família, ela veio junto em um tempo muito especial que nós estamos passando agora como igreja. Pensando na ideia de que por meio do Evangelho famílias são restauradas, por meio do Evangelho filhos são colocados de volta a assumir o seu papel, por meio do Evangelho o homem, ele volta a ser aquilo que estava ali em Gênesis, por meio do Evangelho a mulher agora volta a ser aquela figura que estava ali em Gênesis capítulo 1 e 2. É por meio do Evangelho que cada um dos papéis são reestruturados, reorganizados e restaurados ao seu devido lugar. Samuel e a Priscila entenderam isso. Antes de pregar sobre essa série de mensagens, no coração deles já entenderam a importância de famílias serem restauradas. Quero chamar a Priscila e o Samuel aqui agora. Eles possam vir aqui à frente. Pedir que o Daimon possa retirar o negócio aqui, por gentileza. Colocar mais ali do lado, por favor, Daimon. Irmãos, foi como eu falei no início. Samuel e Priscila entenderam o Evangelho, a importância de que famílias precisam ser restauradas. Não só aqui em Piripiri, há 3 anos atrás eles entenderam isso, e agora eles voltaram a refletir novamente sobre isso, a importância de famílias serem salvas por causa do Evangelho. E agora nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, para agradecer a tudo aquilo que eles fizeram por nós, nesses 3 últimos anos. Se você está aqui há tanto tempo como eu, você sabe como foi difícil para nós como igreja há anos atrás. O momento que nós vivíamos aqui, onde a igreja quase morreu, de 30 e poucos membros, 5, 6 pessoas se reuniam aqui, e foi um tempo de choro e sofrimento para aqueles que permaneceram. Muitos se foram, outros abandonaram, mas os que ficaram aqui viram como foi difícil, e foi um tempo no qual nós começamos a orar, e Deus respondeu a oração do seu povo. Mandou esse casal para cá, há mais ou menos 3 anos, e o que eles fizeram aqui foi justamente o que nós acabamos de pregar aqui, meus irmãos. Restaurar ao plano original de Deus. Colocar homem e mulher no seu devido lugar, assumindo seus papéis, e a igreja participando de tudo isso. A minha palavra é de gratidão, meus irmãos. Para mim foi algo extremamente importante, porque eu não acreditava mais em mudança aqui na nossa igreja, mas o Senhor é misericordioso. E pela graça, somente pela graça, a nossa igreja, graças a Deus, ela é o que é hoje. Ainda há um grande desafio para ser mudada, muita coisa a se fazer, mas eu sou feliz por isso, meus irmãos. A nossa palavra é o Samuel e Priscila, e a minha palavra meus irmãos, isso para mim é muito difícil, porque, principalmente pela Priscila, a Priscila tem assumido um papel que nós entendemos que não é dela. Ela tem amado o nosso filho, ela cuida dele, ela visita, ela trata o Rael como se fosse um filho. Eu vejo ficar me perguntando por que disso tudo, mas... Obrigado, Pri. Obrigado por tudo que você fez pelo Rael, pela nossa igreja, por cada criança que foi ensinada no Evangelho aqui nesses anos todos. Obrigado, Samuel, pela dedicação, pelo empenho. Eu quero, como Igreja Batista Espaço Vida, convidar você
em oração, uma oração de gratidão por esses anos de serviço prestado. Lealdade, fidelidade, seriedade no pastoreio. Eu entendi o que é ser sério no púlpito, graças à vida do pastor Samuel, o que é pregar a palavra de Deus com grande responsabilidade, zelo e temor, graças ao Samuel. Quero te convidar a estender as suas mãos para cá, e nós vamos dar um presente de gratidão, 2 presentes, ok? Eu quero chamar o Joabe aqui à frente. Na verdade, eu quero chamar aqui 4 pessoas que eu entendo que elas tiveram um papel extremamente importante. Gostaria de pedir que o Samuel descesse aqui com a Pri, por gentileza. O Joabe ficasse aqui junto com a Érica. O Jardels com a Lunária do outro lado. Por que esses 2? Samuel e Priscila estão indo embora, mas deixaram dois casais muito bem casados, graças a Deus. Eu espero fazer menos a metade do que ele fez aqui nesses próximos anos. Casou 4 pessoas, estruturou uma igreja, edificou vidas, discipulou várias e várias pessoas. Nós temos um presente nosso como Igreja Batista. Joabe, junto com nossa igreja, vai presentear o Samuel. Que essa Bíblia, meus irmãos, seja para a transformação de muitas famílias. Pensando aqui numa conversa que eu tive com ele, que ele quer usar agora essa nova versão, e esse é o nosso presente de gratidão como igreja. Espero que famílias e pessoas sejam edificadas por meio dessa Bíblia. 2 casais foram casados e muito bem casados, como eu falei. Agora, meus irmãos, é a nossa vez de fazer o nosso papel. Eles estão indo novamente fazer tudo aquilo que eles já fizeram nesses últimos 3 anos. Agora é a sua vez, ok? Agora é a sua vez de participar também daquilo que Deus está fazendo. Convido você a ficar de pé. Nós vamos estender a mão a esse casal. Vou pedir que, se possível for, para eles puderem se ajoelhar. E os meninos que casaram junto com eles fiquem aqui por trás. Tente se organizar aqui. Nós vamos estender a mão para eles em um ato de fé. O que significa isso? Nós, como igreja do Senhor, estamos enviando um casal, e nós estamos autorizando como igreja. A igreja, ela é a Assembleia de Deus na terra. É como uma embaixada. E nós estamos autorizando e enviando eles para outros lugares. Tudo que eles forem fazer lá onde eles estão, é porque a igreja Espaço Vida os enviou e autorizou a ida deles. Convido você a estender a sua mão para cá em um ato de fé e orando junto comigo, autorizando, enviando e aprovando a ida deles para Cocal da estação. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por tudo aquilo que vimos nos últimos anos. Obrigado, Senhor, pela vida da Priscila, que tem cuidado tão bem do meu filho, Senhor. Obrigado pelos anos de serviço prestado a essa igreja, Senhor, pela vida de Samuel, por cada sermão, cada discipulado, cada vida investida por meio dele. Pai, eu só tenho a te agradecer, Senhor. Eu não posso falar mais, Senhor, por causa do horário, há tantas coisas para dizer. Mas eu quero, junto com toda a igreja, Pai, dizer obrigado ao Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que vimos, que sentimos e que experimentamos, Pai, nos últimos anos. Agora chegou a nossa vez, Senhor, de colocar a mão no arado. Nós oramos enviando esse casal, Senhor, na autoridade de Jesus, na autoridade que o Senhor nos concedeu como igreja do Senhor. Ó Pai, nós enviamos para eles serem bênção lá onde eles estão. Ó Deus, que o amor do Senhor, a graça e o poder do Espírito esteja junto com Samuel em cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Sara, tem mais um negócio para entregar? Vou convidar ela aqui à frente, mais uma lembrança em nome de toda a igreja das meninas também. Meus irmãos, essa história não encerra aqui. Nós, como igreja, podemos ainda também participar daquilo que vai acontecer lá em Cocal da Estação. Você está mais do que convidado a estar ali, né, em Cocal da Estação,
e ver aquilo que Deus vai fazer. Se você é alvo de bênçãos aqui na igreja, se você, irmão, minha vida foi impactada por eles, pois não fique de fora. Continue a fazer parte desse projeto lá em Cocal da Estação. Nós devemos ir lá e ver o que Deus vai fazer lá. Eu não sei você, eu não vou ficar de fora, estou com grande expectativa para tudo aquilo que Deus vai fazer. Obrigado às meninas que vieram. Vou chamar o Samuel aqui à frente agora, o Leonardo e o João podem voltar para o seu lugar. Não sei se eu vou conseguir falar. Acho que eu não vou olhar para a cara do povo, aí eu foco só aqui, aí eu não choro, né? Eu almejei por esse dia para ver o Rafael chorar. Um homem duro, mas chorão que nem eu. E só o Rafael sabe o quanto que muitas e muitas vezes a gente chorou juntos e orou por esta igreja, orou por cada irmão. Queridos, como o Rafael falou, não tem muito, aliás, tem muito que a gente poder falar e agradecer a cada irmão, mas devido ao tempo também, a gente poder ter essa comunhão e lembrar das coisas boas, não lembrar das coisas tristes do que aconteceram, mas lembrar da graça do Senhor. Eu quero deixar duas palavras. A primeira palavra, a igreja, e a segunda palavra, nós teremos um segundo momento aqui também, onde também colocaremos as mãos sobre o Rafael e Tati. Eles já são presbíteros da igreja, o Rafael já é presbítero da igreja, já é pastor da igreja, mas ainda assim, pedindo a graça para que ele continue firme e forte aqui nesta igreja. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. A primeira palavra que eu quero deixar é a igreja. Primeiro, gratidão, porque vocês me deixaram ser pastor. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou um pastor perfeito, eu erro, eu falho muito em meu pastoreio. E as meninas que sabem que a Priscila chama muita atenção de vocês ouvem bastante dela, então vocês imaginam que eu escuto em casa, mas é para a glória de Deus, é para a graça de Deus, porque essa mulher realmente me ajuda a pastorear. E sei das minhas falhas, sei dos meus erros, mas eu louvo a Deus por tudo que Ele fez com esta igreja, por tudo que Ele fez com cada irmão. Eu quero deixar uma palavra que está lá em 1 Timóteo 3, que diz assim, 1 Timóteo 3, 14 até o 16. Escreva essas coisas a vocês, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você, Timóteo, saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eu quero ler novamente o versículo 15. Se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Igreja Batista Espaço Vida não é uma mera igreja, não é um mero clube, não é uma mera comunidade, não é simplesmente uma reunião de pessoas cristãs. A Igreja Batista Espaço Vida é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, é coluna e fundamento da verdade. Creiam nisso. Essa igreja não é uma mera igreja, essa igreja é uma igreja que prega a palavra do Senhor. Essa igreja é uma igreja que busca ser igreja do Senhor. Essa é uma igreja que busca gastar todos os seus recursos, cada centavo, para glorificar a Deus. Essa igreja é uma igreja que luta para ser uma igreja bíblica, para ser uma igreja saudável, para ser uma igreja missionária. Essa igreja é uma igreja que luta para ser uma igreja, a noiva de Cristo Jesus.
E você faz parte disso. E você, membro dessa igreja, ou que está se tornando membro dessa igreja, perceba a sua importância em fazer parte desta igreja tão maravilhosa. Ontem eu fui para a batalha, na igreja ali que era da Lunária, né? Era, viu? Era, não é mais. Que era ali da Lunária. E conversando com o irmão Daniel, que também já fez parte da nossa igreja, ele falou assim, uma coisa que eu mais admiro naquela igreja, na igreja de Baixo Espaço Vida, é que ela é um celeiro de missionários. Irmãos, é triste sair da igreja. É triste a gente não estar próximo de vocês e não continuar com vocês. Mas o meu desejo é que mais pessoas possam sair dessa igreja, mas não saindo com a porta fechada, não saindo simplesmente porque quer sair, mas sair dessa igreja, enviado por essa igreja a novos campos. E para que mais pessoas se acheguem, nós estamos com cerca de 30 membros. Eu estava contando aqui, temos praticamente 32 pessoas nesse culto. O Rafael dizendo que no passado tinha 5, 6. Irmãos, meu desejo é que essa igreja se fortaleça cada vez mais, cresça cada vez mais. E eu sei do potencial do Rafael para fazer com que essa igreja cresça na graça e no conhecimento de Jesus. É Deus quem dá o crescimento. E nós estamos aqui simplesmente para pregar a palavra de Deus. E a segunda palavra que eu quero deixar é ao Rafael. Um texto um pouquinho para frente, lá em Tito 1:5, logo no início, Paulo deixa Tito numa ilha de Creta. Ele diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. A função de Tito aqui eram duas praticamente. Primeiro, pusesse em ordem as coisas restantes. A função do pastor é colocar em ordem aquilo que ainda falta para colocar em ordem na igreja. A minha função era colocar em ordem aquilo que faltava na igreja, mas ainda há muita coisa para colocar em ordem, e o Rafael sabe muito bem disso. E ele está ali, conversando com ele, toda semana a gente tem uma reunião, terça-feira, a gente ora por cada irmão, e a gente sabe das coisas que precisam ser colocadas em ordem, e nós oramos para isso. E a segunda função, constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Eu louvo a Deus pela vida do Rafael, porque quando a gente chegou aqui, a gente não só pegou uma amizade por ser líderes juntos, mas pegamos uma amizade de forma particular. Eu lembro até hoje de algumas saídas, de ir ali na pastelaria, nas primeiras saídas que a gente teve, que foi no pastel, e a gente conversando, e ele chorando, praticamente ali, falando assim, tá muito difícil, eu não estou aguentando tudo que tem passado na igreja. E a gente, Rafael, continua firme. Eu amo essa igreja, vocês sabem disso, mas o Rafael ama muito mais essa igreja, muito mais do que eu. Vocês não têm ideia do quanto que o Rafael e a Tati ama cada um dos irmãos. E o texto continua dizendo: algum presbítero que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não é pegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Irmão, essa palavra é muito pesada.
E eu tenho certeza que o Rafael sabe muito bem deste texto, porque nós já lemos inúmeras vezes ele. E confrontando um ao outro, o que nós temos falhado, como nós podemos melhorar, o que nós devemos fazer. Eu quero chamar a Tati, o Rael e a Anne aqui à frente. Nós vamos ter este momento também. Vou chamar a Pri também. Nós vamos ter este momento também. E eu quero deixar claro uma coisa aos irmãos. Eu sei que alguns irmãos não chamam o Rafael de pastor, e aqui é uma exortação minha, mas o Rafael, por mais que não tenha feito um concílio, por mais que ainda não foi ordenado pela Convenção Batista, digamos assim como eu passei aqui na igreja, por que isso não aconteceu, irmãos? Explicando, o Rafael ele não tem um curso formal de teologia, ele fez lá em Atibaia, começou a fazer outros cursos, mas sendo bem sincero mesmo, a gente tem visto que isso talvez não seja necessário para o Rafael, porque o tanto que ele já estudou de teologia, o tanto que ele lê livros, o tanto que ele busca o conhecimento da palavra, talvez estudar teologia, fazer um curso a mais, não seja tão necessário assim. Então, por conta disso, ainda estamos tentando ver como nós faremos nessa questão de um concílio e uma ordenação, porque nós sabemos que é importante, mas ainda assim, mesmo que ele não tenha, a igreja, há 3 anos atrás, já o colocou como um presbítero, como um pastor. E eu desejo, irmãos, que vocês o reconheçam como um pastor. Autentiquem ele pela palavra. A palavra deixa bem claro aqui. Aquele que almeja o episcopado, aquele que deseja ser pastor e tem essas características, as características de Cristo Jesus, ele é autenticado pela igreja para ser pastor. Coloquem em xeque a vida do Rafael e vocês perceberão que ele está autenticado para ser pastor. Ele já é pastor, ele já está como pastor da igreja e essa igreja continuará como pastor. Não está sem pastor, está com o Rafael. E eu tenho certeza que ele é muito mais pastor do que eu. Pastoreia muito mais do que eu pastoreei essa igreja. Então, eu queria que, se você concorda com o pastoreio do Rafael, com essa família maravilhosa, e vocês sabem quão maravilhosos eles são, se você concorda com isso, se coloque em pé. E nós vamos orar por eles. Você consegue ficar de joelho ou não? Não, né? Tá. Se você concorda com isso, você pode estender suas mãos. E vocês sabem que essa família é uma família maravilhosa. Não é colocando ele como pastor, é continuando, é aprovando o que ele tem feito pela igreja e principalmente pedindo a graça de Deus para a vida deles, pois agora eles estarão sem o meu auxílio. Eu sei que vai ser difícil, não pela minha capacidade, mas pela ajuda que eu poderia ceder a eles, mas ainda assim, vocês estão aqui, aprovando o ministério dele, e peço que os irmãos ajudem cada vez mais o ministério deles. Vamos orar? Ó Pai querido, clamamos a Ti, ó Deus, pela vida do Rafael, pela Tati, pelo Rael e pela Anne, por essa família maravilhosa que tem servido ao Senhor. Meu Pai, o Senhor sabe o quanto que eles amam a Igreja Batista Espaço Vida, o quanto que eles amam este ministério. Ó Pai, pedimos que o Senhor continue os abençoando, meu Deus, continue os guiando pela sua boa mão, que eles continuem aqui, ó Pai, pastoreando essa igreja, que o Rafael possa continuar como pastor dessa igreja mais e mais, mesmo que não tenha todas as questões burocráticas como muitos pedem, ainda assim, ó Deus, essa igreja o autentica como seu pastor. Ó Pai, pedimos a sua graça e pedimos que ele cresça cada vez mais. Ele é filho desta igreja, ele se converteu aqui, ó Deus, e foi ensinado e cresceu cada vez mais nesta igreja. O Senhor sabe do crescimento dele. Obrigado por ter passado esse tempo com ele aqui nesta igreja
e pedimos, ó Pai, que a minha amizade com Ele continue crescendo cada vez mais. Mas pedimos principalmente, ó Deus, que Ele continue sendo fortalecido pelo Senhor para continuar pregando a Tua Palavra com este zelo que Ele tanto tem pela Tua Palavra. Ó Pai, pedimos também pela Tati, que ela seja uma excelente mulher, que ela possa continuar auxiliando o Rafael mais e mais no seu ministério e sendo essa mulher piedosa, que entende o seu ministério também dentro do seu lar com o Rael e com a Anne. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, e que eles sejam bons pais, uma excelente família, um grande exemplo de uma família piedosa, uma família que louva e glorifica ao Senhor. Ó Deus, esteja também com esta igreja, que esta igreja seja mais e mais saudável e firme no Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor confirme o ministério do Rafael nesta igreja mais e mais. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vocês estão convidados também para estarmos juntos ali. Temos um momento de confraternização. E eu quero terminar então este culto dando a bênção mais uma vez aos irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por este culto, que nós podemos louvar e glorificar ao Senhor. Pedimos que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós aqui, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana.